Oh, meu amor, muito obrigada por ter aceito, ter dado o seu sim para esse nosso convite, para essa nossa troca de saberes, né? Porque aqui é uma troca fraterna e a gente é doido, é sedento para conhecer mais coisas mais puras, para expandir a nossa cabeça, para a gente sair desse mundinho quadradinho que colocaram a gente e que a gente se acomodou. Então, todas as noites a gente recebe aqui irmãos e irmãs que trazem sabedorias, conhecimentos, sabe? Formas novas da gente viver bem, né? Com certeza. Então tá, então eu vou começar aqui daquela maneira... Oi? Uma boa iniciativa sua. Não, então, nossa! E eu vou explicar o porquê, tá? Menina, tô curiosa para saber! Então tá, vou começar aqui de uma maneira mais formal, fingindo que a gente é gente grande aqui. É o seguinte, gente, meu nome é Silvia Garcia, eu sou terapeuta integrativa sistêmica, desenvolvi esse projeto de nome Troca de Saberes, o terapeuta e a sua jornada, porque eu entendi que seria uma contribuição, uma modesta contribuição para as pessoas que estão confinadas em casa, chateadas, tristes, passando por desafios, né, tão difíceis. Toda a humanidade está passando por esse desafio. Então, como que nós podemos colaborar? Já que não podemos estar na rua, então por aqui, pela mídia social, pela tecnologia que pode ser muito bem aproveitada, a gente está aqui dividindo um pouco o que a gente sabe. Então toda noite chega aqui um irmão, uma irmã e traz a sua sabedoria, a sua jornada, suas experiências de vida. E essas experiências incentivam, estimulam a gente a dar a volta por cima, a fazer dessa dor um trampolim para a gente ir para um outro lugar, sabe? Então é essa a intenção desse projeto. E tem sido muito rico. Todas as noites a gente conversa com pessoas lindas e, sei lá, o dia que esse projeto acabar eu vou sentir muita saudade, vou sentir muita falta, porque é muito gostoso. Talvez nem acabe, né? Talvez, não é? E hoje... Isso, e hoje a gente está recebendo aqui Edilma Mendonça, que vai nos falar um pouquinho, porque é um assunto tão extenso, gente, e tão profundo, que Edilma, como é uma pessoa muito gostosa de se falar, de se conhecer, de se expressar, ela vai expressar a verdade dela, o conhecimento que ela tem em vivência sobre o sincronário da paz. Bem-vinda, querida. Bom, vocês todos, boa noite, né? E Silvia, eu agradeço porque você fez esse convite, inclusive já é um trampolim para o que eu estou pensando fazer, ou seja, você me estimulou, né? A fazer coisas que eu estava parada, então você me trouxe essa possibilidade. Então eu quero agradecer. E assim, como você disse, é um assunto muito extenso, certo? E eu tive a preocupação e tenho de, como você falou que era informal, é a primeira vez talvez que eu venha falar sobre isso tão direto nas vivências, sem nenhuma preocupação com a teoria ou que está escrito, né? Para quê? Para que as pessoas possam olhar isso e trazer para a vida, porque eu acho que isso é o mais importante. Aquela coisa muito didática afasta muito, até porque a linguagem é muito difícil, precisa alguém interpretar, né? Então eu fiz um roteirinho aqui, né? E falar sobre isso é um desafio, certo? Então, assim, para começar, o que a gente poderia dizer que é isso, o sincronário da paz? É uma terapia de autoconhecimento, certo? Como é que ela faz com que a gente veja isso? Por exemplo, se eu vou caminhar, eu tenho que ter cuidado na pedra, onde eu piso, onde eu não piso, porque eu posso me cortar, posso torcer o pé, posso cair no buraco, enfim. O estudo disso para a vida
eu tenho visto que é dessa forma. Se a gente olha os elementos que eu vou passar um pouco, né? E a gente olhar aquele passo, o que é que tem dizendo ali de mim? O que é que tem dizendo de dificuldade minha? E eu começo a olhar, eu começo a ter uma outra atitude diante daquilo que está sendo mostrado na leitura. Então, eu faço a leitura do oráculo e da onda encantada da pessoa, certo? Esse é o meu trabalho. Faz 20 anos que eu trabalho com isso. Eu gostaria até de pedir só um tempinho, porque eu quero saber, eu sei que tem história muito interessante aí nesses 20 anos, e eu queria saber como é que você tomou contato com o sincronário, né? O que você fazia antes? Certo. Eu era dentista, né? Eu era dentista, concursado na prefeitura de Olinda e Jaboatão, mas tinha alguma coisa, uma força maior, que não me deixava satisfeita nesse mundo que eu estava vivendo, né? E essa força maior, que inclusive eu leio toda ela dentro do sincronário, né? Que é o antigo calendário maia, mas a palavra calendário é errada, é uma palavra negativa para isso, então mudou, é sincronário da paz. Às vezes a gente até fala, mas é um vício de linguagem. Então, até nele eu consigo ver. Então, eu não estava satisfeita e eu fui mesmo que levada a morar em Alto Paraíso, de Goiás. E fui jogada. Eu digo que o universo me lançou para lá, me empurrou, né? E lá eu tive conhecimento. E eu tive conhecimento lá, a gente vivenciando no dia a dia. Por isso que isso ficou mais introjetado em mim, entendeu? Eu vi assim, é como se eu já soubesse. Mas anterior a isso, a eu ir para lá e saber disso, eu escrevi esse livro, Os 7 Sonhos da Menina Terra. Sim. Certo? Sim. Que nada mais eu escrevi, eu não sabia dessa história de teoria de Gaia, nada, eu era, feito diz o povo lá, gonorante. Assim, de estudar mesmo, não sabia. Então eu escrevi esse livro e eu fui jogada para Alto Paraíso. E também sem saber o que ele significava. Quando eu conheci Clara, que está aí, né? Eu conheci Clara em Alto Paraíso. Ela morava aqui perto, mas eu não conhecia ela. Que ela leu o livro, ela disse: Dilma, os maias são todos, os ensinamentos do Maia, o que Maia diz, está todo escondido no livro. Mas no meu livro não tem uma frase, nada que mencione a linguagem do Sincronário da Paz, em termos de linguagem, mas existe todo o conteúdo do significado nele. O conceito estava ali. Tá ali, mas a linguagem que se usa não estava, né? Sim. Então eu já tinha o conhecimento, eu digo, eita. E aí a vida foi, e eu fui entrando cada vez mais nessa linguagem, entendendo e compreendendo. E você conheceu Clara Feitosa lá? Lá. E ela mora em Recife, aí com você, bem próximo, e vocês nunca tinham se trombado? Não. Morava uma rua depois da minha. Não acredito, gente. E aí, resultado. Aí eu comecei a chamar ela de Mamãe Maia do Nordeste, lá em Alto Paraíso. Enfim. Ótimo. Então eu tive essa compreensão, né, dessa forma. Isso veio assim, dessa forma para mim. Né? E por quê? E por que isso veio para mim? Não é porque eu sou linda, maravilhosa, Deus me escolheu, não. É porque eu sou vento elétrico branco, né? No oráculo, no Kim, né? Eu sou vento elétrico branco. Então, todo Kim é uma identidade da pessoa. O meu é Kim 42. Kim 42 significa vento elétrico branco. Então, esse Kim, ele diz a frequência. Eu não sou Edilma, eu sou Edilma porque me deram o nome, mas eu sou o vento elétrico branco. Eu porto essa frequência neste corpo. Eu vibro isso. Então, o vento é o quê? Comunicação, espírito e o alento. Então, e tem mais frases. Então, é comunicação, comunicar o significado de.
Então, através desse livro, eu comuniquei o significado dessa evolução da Terra, porque é a menina Terra que quer saber o que é consciência. E ela tem sonhos com galáxia, o calendário, o sincronário fala disso, com o Sol, com a Lua, né? E ela começa a entender o que é o planeta, a humanidade e a evolução. E você ainda está editando esse livro? Assim, ele está à venda ou como é que tá? Eu fiz 1000 exemplares, eu acho que eu tenho uns 100, tá comigo, né? Eu vou... Talvez o universo esteja forçando aí eu fazer alguma coisa agora. Sim. Talvez esteja no momento de reeditá-lo, né? Porque imagina só, 20 anos depois, você ao ler esse livro, quanta coisa ali você ainda pode acrescentar do que você já aprendeu e já viveu, né, Dilma? Exatamente. Então, assim, uma das coisas que... Então, foi dessa forma. Então, uma das coisas, na forma mais ampla, que eu queria dizer para as pessoas é: esse calendário gregoriano, certo? Ele vibra numa frequência irregular. Eu quero que isso fique nas pessoas que estão ouvindo. Vibra numa frequência irregular, desarmônica, onde tempo é dinheiro. Irregular porque é 28, 30, 31 os meses, certo? E o sincronário da paz, que é o calendário lunar, ele vibra na frequência regular, harmônica, onde tempo é arte, é sincronicidade, é evolução. Por quê? A Lua em torno da Terra, não é 28 dias? Sim. O ciclo, né? Sim. 28 vezes 13 dá 364. O 365, que é o tempo que a Terra gira em torno do Sol, né? Na 365 é um ano? Sim, sim. É o dia fora do tempo, que a gente chama. É o dia fora do tempo. Então, 13 vezes 28 dá 364. Com mais um dia que é fora do tempo, dá 365. Então, é regular, harmônico, onde tempo é arte. E aí, se a gente for ver, o que é a arte? Se a gente for ver nesse mundo que a gente está vivendo, que está nessa crise toda, não cabe mais, porque a gente encerrou um ciclo, porque calendário ou medição de tempo é medir um ciclo que aquilo começou aqui e termina aqui, certo? Então a Terra começou aqui, ela rodeou o Sol, né? É um ciclo de um ano, é um ciclo de um mês da Lua. Enfim, então, tempo é isso. Na verdade, quer dizer isso, mas o tempo é a arte disso, é a evolução disso. São todos os elementos que compõem isso para poder encerrar esse ciclo, começar outro, dar uma rodada. Então, a gente está numa rodada de ciclo onde a gente entrou no Castelo Verde, que a gente chama, que é o despertar. Então, não cabe mais isso velho que está aí. Por isso essa pandemia, por isso... Então, esse mundo que está aí, ele vibra no tempo, é dinheiro. Está na cara. O que eu quero mostrar é que vocês está na cara isso. O que é que todo mundo diz? Tempo é dinheiro. Sim. Certo? E a gente sai repetindo isso, né? A gente parece que fica mantrando isso e fortalece essa contagem totalmente equivocada fora da nossa essência orgânica, né? Exatamente. E por que a arte é tão massacrada? Porque ela expande. Ela desperta a gente. Não aceito a arte, porque arte é sincronicidade, é evolução, é movimento. Tempo é arte. Então, essa é a primeira coisa que eu fiz questão de que vejam, né? Esse calendário que a gente usa aí, gregoriano, de 28, 31, totalmente desarmônico, que vibra uma frequência irregular e desarmônica, onde tempo é dinheiro. Esse outro que a gente tenta fazer com que as pessoas entrem nele é regular, harmônico, onde tempo é arte. Se você entra no fluxo, você é levado nisso. Como eu fui, né? Isso, legal você falar o como eu fui. Eu gostaria de saber agora. Como é que isso foi mudando na vida da Dilma? Pronto. Baseado nisso, quando você olha quem você é, no oráculo, certo? Por quê? Porque de que se resume isso? Existem 20 selos, ou seja, 20 qualidades energéticas, certo? E 13 tons.
esses 20 selos, eles passam pelos 13 tons, certo? E esses 20 selos, elas são qualidades energéticas. Então, quando eu vi que eu era vento elétrico branco, inclusive uma das coisas, até para as pessoas verem como é que isso pode funcionar comigo, uma das coisas que eu me empolgo é estar comunicando. Isso vibra em mim. Eu estou fazendo aquilo que eu sou, né? Mas isso, logo no início, foi visto? Não, porque a coisa vai entrando, né? Então, Sim. a partir do momento que eu fui estudando, né? E esse oráculo, né? Esse vento elétrico tem um oráculo, ele está dentro de uma onda encantada. Uma onda encantada de 13 tons. E ali você vai analisar os seus propósitos, os seus desafios, seu serviço. Então, eu pude enxergar, por exemplo, como eu digo que é um autoconhecimento, o dragão está no meu tom 2. Ou seja, nutrir, iniciar, o ser é uma dificuldade. Então, quando você olha aquilo e vê, como é que eu posso sanar essa dificuldade? Inclusive, Sim. eu posso ver e posso ir para outras terapias, constelação familiar, porque eu detectei aquilo ali, entendeu? Sim. Eu posso Sim. ir buscar elementos, outras terapias que possam me ajudar naquela dificuldade, que está me mostrando naquela leitura, né? Então, é mais ou menos isso. E assim, outra coisa que eu quero que fique, para continuar, sim, e o que é um Ki, né? O que é que significa eu ser isso? Por exemplo, uma pedra, ela não tem uma frequência, né? Sim. Uma flor, ela não vibra uma frequência, não é isso? Tanto Sim. é que faz o floral. A gente é a mesma coisa. E eles trouxeram isso, né? Os maias que revelaram isso, para mostrar a gente se uma erva tem uma frequência que Deus colocou, que está dentro do tempo, a gente tem essa frequência, então a gente vibra isso. E como é que eu posso ver isso? Por exemplo, eu atendi várias pessoas que era mão e não sabia, você é mão, e fazia Dilma. Tinha gente que não era nem reikiana, por exemplo. Aí eu olhava que era mão e fazia, você é reikiana? A pessoa dizia, não. Aí eu disse, procure fazer um curso de reiki ou alguma coisa que você, com as mãos, jorei, maricari. Quer dizer, a pessoa ficava livre. E meses depois a pessoa me dizia, Dilma, em minha vida, claro que o reiki transforma, o reiki anda depois, eu sou mestre em reiki. Mas ela disse que, nossa, que dica maravilhosa tal. Às vezes eu perguntava à pessoa, você é reikiana? Ela dizia que sou sim. Por quê? Eu disse, porque você é mão. Mão, né? E aí é onde eu vou dizer um pouco de você. Mão é realização, conhecimento e cura. O que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo isso todo dia? Está realizando, trazendo conhecimento de cura. Assim, bingo, alvo, pá. Né? Isso para você. E o quê? No ritmo, que você é mão rítmica. Então, dando ritmo a isso, certo? Então, você está fazendo exatamente aquilo que você vibra, trazendo conhecimento da cura, está realizando essa expansão desse conhecimento na cura, com todo, claro, com outras coisas que você já fazia também, mas como eu estou pontuando aqui o que você está fazendo nesse. Então eu disse, nossa, tá na cara ali, dando ritmo, porque você está dando ritmo a várias terapias de cura. Então isso é fantástico. E outro, quem é que está no seu propósito, na sua onda? Que nisso sou eu, vento. Não eu, Dilma, eu, vento. Então, seu propósito é comunicar. Comunicar o significado. O significado de quem? Da mão que você está fazendo, da cura, com essas várias terapias, entendeu? Então, o calendário, ele é assim, é uma coisa fantástica. Não tem como você escapar. Desses 20 anos que eu atendo, não errei uma. Não porque eu errei, eu só fiz ler aquilo que está lá. Né? Não tem como negar. Então, outra coisa que eu queria, além do tempo arte, eu queria que ficasse claro isso. A pessoa vibra do mesmo jeito que uma pedra vibra uma frequência, uma flor vibra uma frequência. Por isso que o Bá tirou, né, aquela essência para curar. Eu também vou dizer a ele onde é que ele está na onda.
a gente tem essa frequência. Então a gente vibra nisso. Então tem gente que vibra no amor incondicional, tem gente que vibra iniciando, né, nutrição, que é o dragão, o outro é cachorro, o outro é mão, o vento que comunica, o macaco que é... Então, todos esses, né, que essas energias podem ser um dia, pode ser uma pessoa, pode ser um mês, pode ser um ano, né? Isso faz parte da criação, né, do universo, das qualidades energéticas no dia para uma transformação, para que algo aconteça. Então, isso está no dia, está nas pessoas. Entendeu? E aí, eu queria te fazer uma pergunta, tá? Por exemplo, a Rosana Fonseca, ela está aqui dizendo que ela achou uma calculadora na internet para calcular o Kim dela. Facilita, eu posso olhar lá, eu sei lá que eu sou mão, vítima e casu. Tá, legal. Aí eu vou ler lá, dentro daquela linguagem um pouco técnica, dentro do sincronário, né? Mas como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Eu leio, mas como é que eu entro nessa sintonia, nesse refinamento para me trabalhar? Certo. É uma coisa que é um pouco complicada e é difícil, né? Você só olhar, né? Mas o que é que eu fiz comigo? Eu peguei o meu oráculo, certo? Porque tem lá, quando você procura, e tem o seu mantra. No oráculo tem seu mantra. Eu fiquei repetindo aquele mantra todo dia. Eu botava assim na cama, dormia, antes de dormir eu falava, quando acordava eu falava. Para que aquilo fosse impregnando em mim, né? Sim. Entrando em mim, eu dizendo que eu sou o vento elétrico branco, como ativo com o fim de comunicar, vinculando a letra, eu sei decorado, né? E para todo canto que eu ia, eu falava, como se eu estivesse dando comando, né? E assim, e as pessoas também podem acompanhar, porque esses ícones que aparecem, ele já vai fazendo alguma coisa. O que é que eu estou postando hoje? Para fazer uma chamada, eu estou postando o mantra do dia na internet. Sim. Sim. Para que ele vibre, porque esses ícones, ele tem uma vibração. E ele vai entrando na pessoa, né? De várias formas. Entendo. Né? Mas se você quiser se aprofundar mesmo para fazer, aí realmente tem que ter um auxílio de alguém para fazer a leitura, né? Eu faço a leitura do oráculo, não é menos de 2 horas que eu não consigo em 2 horas, no mínimo 2 horas para explicar tudo, para que as pessoas possam a gente decifrar, porque realmente é um pouco complicado, né? Esses ícones, eles foram desenhados por quem? O Arguelles, ele trouxe toda essa... descobriu tudo isso deixado pelos maias. Arguelles é um filósofo? É um estudioso disso. Um estudioso, sim. Certo. Trouxe um tempo. Então, assim, é uma coisa que para quem quer se aprofundar, né, tem que estar realmente vendo o que é que significa ser um dragão, porque muitas vezes a pessoa fala, eu sou isso ou aquilo, mas o que é que significa isso? E daí? E daí? E na vida? Existem as qualidades eu estou vibrando essa qualidade no mundo? O que é que está me impedindo de vibrar a comunicação? Eu, por exemplo. Eu estou comunicando? O que é que está me impedindo a comunicação? Então, é uma lupa que você tem que botar para você mesmo. Entendo. Porque ali está dito no seu oráculo, na sua onda, todas as dificuldades na qual você vê e que você precisa enfrentar. Né? Eu já atendi várias pessoas, eu sem conhecer a pessoa, eu dizia alguma coisa, tá? E elas, como é que tu sabe? Não é que eu sei, que estava ali, né? Então, assim, você localizar onde determinados selos estão na sua onda, no seu oráculo, né, facilita seu autoconhecimento. Eu tenho uma amiga psicóloga que atendia tal e mandava para mim, né? Olha, vai fazer o atendimento lá com a Edilma, porque você vai saber mais sobre você. Então, naquela leitura, né, as pessoas começavam a ver, né? Às vezes entrava rígido. Por exemplo, tem pessoas que tinham no desafio Enlaçador de Mundo, que é perdão, morte e renascimento. Né? Eu não entrava de cara, mas eu ia daqui a pouco, ela
se desmanchava ali e via que ela tinha essa dificuldade. Sim. Então, é uma coisa assim, não é você só tem que olhar, não é culpa sua, tá ali, né? Você tem que olhar e ver como é que eu posso, né, aprender a tentar olhar para aquilo, ver as dificuldades e ir fluindo, né? Ir fluindo com a onda. Entendeu? Posso te fazer uma pergunta aqui? Que a Sandra Rino está falando assim: essa onda muda com o tempo ou nós que vamos avançando nas etapas e nos selos? Como é que fica isso? É estático? A gente vai ser sempre esse selo, sempre esse Kim? Você é um Kim dentro dessa onda, tá? Você vai ser nessa vida essa onda e esse Kim. Agora, dentro disso, tem vários ciclos na qual você percorre, né? Todo ano você vai ser um oráculo, você não deixa de ser aquele, mas você recebe a influência de outro. Porque no dia do seu calendário gregoriano, que não é o mesmo Kim que você é, só vai aparecer o mesmo Kim quando você nasce e quando você faz 52 anos. Então, a cada ano, você não deixa de ser o seu Kim original, mas você vai vivenciando. Feito no mapa astral, não tem a previsão do ano, né? Eu não entendo muito o mapa astral, mas... Então, você vai vivenciar a força daquele Kim, daquele ano, dentro de uma outra onda que ele está, né? Além de que de 52... É porque é muita coisa, viu, Silvio? 52 dias, você também entra em outro ciclo. Mas isso é muito complexo para estar... Sim. Não, eu só te perguntei porque a nossa colega Sandra estava aqui perguntando e eu achei que tinha a ver com o que você estava falando. Por exemplo, vou perguntar aqui também, vou aproveitar. A Joelma. A Joelma Passos, ela perguntou assim: Edilma, Kim guia é a mesma coisa de poder de guia? Do poder de guia, não. O Kim do dia é a vibração daquele dia. Não, ela perguntou Kim guia. De guia. Kim guia é o quê? Ela está perguntando, Edilma, Kim guia é a mesma coisa de poder de guia? O Kim que guia é a pessoa, o poder de guia. É isso? Então tá. Então acho que isso responde a pergunta dela. O poder de guia, o Kim do guia dela é tal. Tá. Eu não vou ficar te interrompendo para fazer essas perguntas do pessoal, não, porque senão quebra o seu raciocínio. Mas é que eu achei que as perguntas delas estão tão assim pertinentes dentro daquilo que você está falando. E se elas estão aqui nos assistindo, elas já são pessoas iniciadas dentro desse assunto, sabe? E eu percebo, Edilma, que falta muita divulgação e para a gente entender melhor, porque na verdade eu acho que falta mesmo um grupo de estudos, sabe? Um grupo de autoconhecimento dentro do sincronário da paz, porque isso é assunto para a vida inteira, é autoconhecimento. Autoconhecimento, eu não pego um livro, eu leio, né? Tá, e daí? Quem é que vai me ajudar a me olhar sobre isso? Justamente, quando eu morava em Alto Paraíso, era frequente, que a gente meditava todo dia, era frequente chegar um e fazia: nossa, que dia é hoje, hein? Tá tudo muito assim, muito assado, não sei o quê. Conta aí, o que foi que houve? Aí contava a história. Claro, hoje é tormenta, né? O dia era tormenta. Aí quando a gente ia ver onde a tormenta estava na pessoa, estava no desafio. E aí ela não encarava aquilo direito. Então eu aprendi dessa forma, no dia a dia, com as pessoas que vinham dizer: menina, tu não sabe não, hoje é tormenta, transmutação, ó. Tudo gira. E onde é que tormenta está na tua onda? Não é teu desafio? Aí ela, sabe? Ou então, espelho. Vinha um e reclamava assim, dizia: nossa, tudo que eu estou fazendo com as outras pessoas, elas estão me dando uma patada, estão me dando, sabe? Era frequente isso. Aí a gente diz: espelho, tu é espelho, tua forma de agir é espelho. Então, eu aprendi dessa forma, brincando, inclusive, e vendo. Então, é preciso realmente
querer pegar uma lupa para olhar e ver, sabe? Mas você oferece, por exemplo, de novo, eu estou voltando aqui porque estão perguntando. Por exemplo, a Rosana, que já tinha feito outras perguntas, ela quer saber mais, ela quer estudar, ela quer fazer parte de grupo de estudos. Como é que é? Você está desenvolvendo alguma coisa sobre isso? Olha, eu já tive muito... Aí é onde eu digo, eu já tive muita vontade de fazer isso. Inclusive, já tive iniciativas de... coloquei até postagem de toda segunda pegar... Eu já dei cursos, né, em Pipa, em alguns cantos, de pegar, assim, dia de segunda, trabalhar só oráculo, ver como é que funciona a dinâmica do oráculo. Porque existe uma dinâmica no oráculo. O facilitador, né, o desafio, que é o análogo, o antípoda, o oculto, o guia, tudo isso é uma dinâmica que existe para que aquilo ali vibre. Sim. Então eu já tentei fazer isso, não dava, o tempo não dava, né? Mas agora eu tô querendo fazer isso, na verdade. Olha, menina, de novo, essa live está muito legal. Ó, a Vânia Nazaré, porque só vem gente realmente que já está no caminho desse estudo. Peraí, ó, eu vou ter que ler para você, que é para você ver como o pessoal está pedindo, tá? A Vânia Nazaré está falando assim, vamos fazer, que é o grupo de estudos, ela deve estar falando isso. Vamos fazer, estava aqui pensando com uma amiga que deveríamos fazer todo Kim 12 uma roda de conversa da Corte dos Kins. Olha o nível do comentário da pessoa, olha só. Já sabe aí a Corte dos Kins, que todo mundo se reúne para estudar. Pois é, ela é danada. Então, o pessoal que está aqui, ele veio mesmo com sede desse assunto, com sede de conversar sobre isso, entender e trazer isso para a sua vida, sabe? É isso que eu sinto. Eu sinto um encantamento com esse assunto, desde que eu tomei conhecimento, e tem pouco tempo que eu conheci, mas foi um encantamento. Eu fui passar um dia fora do tempo no Chamaiá, e aquele dia fora do tempo, para mim, eu fiquei fora do tempo durante uma semana. Foi uma loucura aquilo, gente. Então, é um negócio... Tempo aqui, você entrou no tempo lá. Pronto, foi isso. Olha só, ainda estou entendendo o que aconteceu. Eu tenho que conversar com uma pessoa que saiba para traduzir o que aconteceu comigo. Eu saí do Gregoriano, fui para o Sincronário da Paz, sem perceber. Eu não tinha a intenção de que isso fosse acontecer, eu nem sabia que isso era possível de acontecer, e fiquei uma semana assim, olha, alheia, zonzinha, flutuando, entendeu? Eu dei cano em cliente, eu nunca fiz isso na minha vida, eu esqueci que eu tinha atendimento. Olha, foi uma coisa muito louca e ao mesmo tempo muito bonita. E aí eu percebi esse lance de frequência que você está me trazendo agora, eu percebi assim. Por isso que a vivência é tão importante. É mais importante do que a leitura. Eu acho que a vivência primeiro, depois a leitura. Eu acho que seria mais eficiente para a gente entender melhor. Mas é porque a vivência é todo dia, né? Isso. Todo dia. E você entrando na leitura, no que é esse símbolo, em você vai experienciar na padaria, numa reunião, em todo canto. Né? Todo canto você vai experienciar. Por exemplo, Mikao Usui, do Reiki, né? O mestre do Reiki, Mikao Usui. Eu fui pesquisar, ver o que ele era, certo? Então, ele é semente planetária, semente no 10. São 13, ele é semente no 10. O voo, semente é foco, florescimento e percepção, certo? Ele teve um foco imenso para florescer o quê? O propósito dele é águia, porque a semente está na onda da águia. Águia é visão ampla, né? Eu vou dizer nas minhas palavras, é o trabalho planetário, é esperança, ver de cima, criatividade, né? É a visão da águia ali. Ver tudo de cima. Então ele tinha o propósito de cura. E ele foi procurar, né? Quem sabe a história dele, foi procurar estudar nos mosteiros, tudo, para encontrar como é que Jesus curava, como é que, né? E
O voo mágico dele, que é o último, é mão, é cura. Então ele descobriu quando ele estava lá no topo e tal, e veio para ele. Então, a onda dele diz tudo. O que ele fez, o que ele era. Tá entendendo? Tá ali. Então ele trouxe, o voo mágico dele foi a cura. Reiki. Ele trouxe o reiki. Sim, Joel. Olha, Edilma, uma coisa que eu estou percebendo agora de maneira bem, bem viva mesmo, sabe? É que todas as ferramentas que a gente tem conhecimento, que a gente entra em contato, elas na verdade querem despertar em nós aquilo que nós somos. Mas tem tanto lixo, tem tanta programação, tem tanta crença em cima da nossa pureza, que, olha, por isso que o trabalho do autoconhecimento é para quem realmente deseja mesmo. Porque facilmente a gente desiste, a gente fala que não tem dinheiro, que não tem tempo, sempre arruma um empecilho para não continuar. E o que você está me trazendo agora, o que é? Que quando a gente está dentro do nosso propósito, a gente realiza o nosso feito, o que eu vim aqui fazer. E o que eu vim aqui fazer não é difícil. Eu inventei que era difícil. Sabe, o meu terrorismo fez com que as coisas fossem difíceis. Mas, na verdade, quando eu me desencapo de toda essa porcaria, de todo esse entulho, é fácil. E aí tudo fica muito simples. Você tendo a coisa de entrar no fluxo, facilita, né? Mas a gente sabe que tem o quê? Traumas, eu também tenho formação em outras coisas, que justamente me levou, por conta de coisas que eu vim vendo ali na onda, por exemplo. O meu tom rítmico, o rítmico é um tom que é de desafio. Então, o meu tom rítmico é serpente. Serpente é corpo, certo? É o corpo físico. Então, se é no rítmico, é dificuldade, né? Sim. Então, eu fui descobrir na experiência somática, que é uma terapia, né? E fui lá para ver se desbloqueava, né, esse meu corpo físico, porque ele estava me indicando ali que tinha problema. Sim. Entendeu? Então, é um olhar que você vê e vai buscar as ferramentas disponibilizadas naquilo, né? Para que você continue indo para o fluxo. Se tem algum bloqueio, algum impedimento, você vai. Mas a gente sabe que são crenças, são traumas, são vidas passadas, tem um monte de coisa que está ali impregnada. Né? Quando a gente diz, tem uma piada que eu acho muito engraçada, que eu sempre conto, quando diz, nós somos amor, né? Aí tem uma piada que é assim, a mãe estava se pintando e tem a criança diz, mãe, o que é que você está fazendo? Eu estou pintando batom. E isso no olho, é sombra. E para que serve? Para ficar bonita aí a criança. E por que não fica? Para ficar bonita, e por que não fica? É a mesma coisa, nós somos amor, e por que não fica? Né? Por que não fica? Esse sincronário da paz é justamente para dar o norte a gente e mostrar onde a gente tem dificuldade, o que é que a gente tem que fazer. Outra coisa, Silvia, eu estou entrando em contato... Se a gente obedecesse isso que é, por exemplo, as empresas, você tem uma empresa, você tem alguma coisa, por que você vai botar uma pessoa, certo, que tem dificuldade na comunicação? Não vai dar certo. Bota uma que é um vento que comunica, entendeu? É colocar as pessoas certas, naquela que ela vibra, no lugar certo, né? Aquela que é sol, que traz unidade, né? Então, é outra coisa que eu penso fazer, mas eu tenho muitas ideias na minha cabeça, né? Pegar uma empresa mesmo e sair estudando todos os elementos que tem, todas as pessoas que tem naquela empresa. Mas aí... E aí colocar cada uma no seu lugar. Sim, aí você está certa. Mas aí veja só, se eu tenho uma dificuldade num determinado ponto e sou colocada num lugar onde eu preciso vencer essa dificuldade, que são os desafios que você bem trouxe aí, que todos nós temos o nosso desafio, ali também não seria uma oportunidade de eu crescer e vencer esse desafio? Sim, mas eu digo assim, por exemplo, eu sou vento, tá certo? Ou outro selo. Você pega, por exemplo, dragão, iniciar.
quem é dragão, ele tem uma capacidade de iniciar. Eu conheci alguns dragões assim que mal pensava, já estava iniciando a coisa. Iniciar e nutrir. Como eu tenho a dificuldade, né? Como eu tenho dificuldade, é meu desafio no tom 2, eu sei dessa dificuldade. Ora, se eu sei, né? A vida vai me levar para eu vencer. Mas se eu sei, eu também tenho que dizer, olha, a sua empresa vai falir se eu ficar aí, porque eu não vou iniciar. Entendeu? Eu tenho que dizer. Agora, eu posso também dizer, eu quero ir para ver se eu enfrento o desafio e ter a consciência de que eu tenho que enfrentar aquele desafio. Entendi. Como é que se faz isso? Olhando, sabendo, tendo a capacidade de ver. Né? E eu só vim descobrir isso nesses anos todos. Né? Então, se a pessoa vibra aquela frequência, né? Por que não, para dar certo, também colocar ela? As outras coisas vai se trabalhando, porque se você pega e trabalha todo mundo, e todo mundo mostrando, por exemplo, eu atendia criança em São Paulo, eu fui para São Paulo, para casa de uma amiga minha lá, Cláudia, e eu atendi muita gente, crianças e tudo. E eu chegava e eu dizia assim para a mãe, eles dois brigam muito, ela disse, como é que você sabe? Um era desafio do outro. Olha, ai, se a meu gente Deus. pega e diz isso, olha, você ali, tá? Inclusive eu via, às vezes, a família toda, onde é que estava cada um. Então, se você diz isso, e as pessoas olham, ver é ser livre. Não é a inconsciência que está ali levando, entendeu? Você se torna consciente daquilo e algo muda. Porque ver é ser livre. Eu sou a verdade, o caminho, a vida, é a mesma coisa, né? Sim, então, assim, sim. Quando eu disse isso, um olhou para o outro e viram que estava no oráculo aquilo ali. Entendeu? Então, é impressionante. Alguma coisa mudou lá com eles. Depois que e é como se você tivesse levado a luz. Ali estava tudo muito conturbado, estava escuro, estava difícil, ninguém estava entendendo nada. Quando você traz essa informação, parece que você, de alguma maneira, consegue dissipar aquela confusão, né? Porque a luz, ela desperta a gente, né? Aí você sai daquele círculo vicioso. E aí você diz, olha, você não está brigando com ele, com seu irmão, você está reagindo às qualidades que ele está trazendo que você ainda não aprendeu a ser assim. Ou precisa olhar. Aí eles olhavam assim para mim, entendeu? E dava outro entendimento. Total. Tinha gente, e é engraçado como eu pegava os exemplos, sabe? Tinha pessoas que têm, por exemplo, o espelho, não era nem espelho, mas tinha o espelho no quarto. Aí eu dizia, eita, tu tem espelho no quarto, que é na forma de agir. Ora, a forma de agir dela, embora ela não seja espelho, é com o espelho. Então, aí eu dizia assim, vinha na minha cabeça, porque eu sou vento, né? O vento comunica o significado. Eu dizia, você é capaz de entrar na sua empresa, no seu trabalho, entrar mudo e sair calado e arrumar confusão. Ela disse, como é que tu sabe? Porque não, explica pra mim isso. Ela entra muda, sai calada e ainda arruma confusão. Ainda arruma confusão. Por quê? Como? Porque ela é um espelho. Imagine um espelho andando e você se vendo. Alguma coisa a pessoa está passando para o outro e ela está olhando e não está gostando. Mesmo sem ninguém falar nada. Meu Deus! E isso já aconteceu. Por quê? Porque a pessoa forma... E como é que ela pode se preservar para não ficar servindo de espelho e de... Não, na verdade ela serve de vitrine, né? Porque depois todo mundo fica jogando pedra. Aí é o que eu te digo, que eu estou descobrindo ultimamente muito forte. Quando a gente tem consciência disso, a gente não é levado pela inconsciência. Quando ela é levada pela inconsciência e não sabia, brigava. Quando ela já sabe disso, sabe que é algo apartada dela, que é uma frequência, ela assume uma outra postura. Sim. Outra que eu vou lhe dizer, que essa foi muito engraçada. Eu fui atender em Caruaru e uma pessoa que era semente. Semente é foco, fertilidade, né? Você sabe. E aí eu disse, eita, e era semente na manifestação. Eu disse, fertilidade. Então você passa muita. É um campo fértil, né? Para sexualidade e tudo. É um campo.
Você é capaz de atrair muito. Aí eu fui tentando entrar assim. Aí ela fazia, como, Edilma? Olha, meus amigos vêm me abraçar. Vêm me abraçar e como se sentisse um fogo, né? Uma coisa. E você me dizendo isso, você tirou um peso da minha cabeça. Assim, eu vi coisas desse tipo. Você tirou um peso, eu disse, agora você tem consciência, porque isso existe, e você não usa. E foi ótimo para ela. Assim. Ela disse que a vida dela fez. Outro que era semente e pipa, era um homem, era semente no 13. Né? Imagine você pegar uma semente, um feijão, botar no algodão e ele eclode, né? Quando ele tá. Sim. Então Sim. no 13 é assim. Aí eu até brinquei, disse, eu não quero nem ficar junto de tu pra eu não engravidar, zonando. Aí a mulher dele fez, pois é, Dilma, eu mandei fazer vasectomia nele. Veja. Óbvio. Então, assim, quando ele foi procurar saber disso, como é isso, Edmir? Eu fiz a leitura dele, ele ficou impressionado com o que eu estava dizendo, que ele era semente. Então, assim, faz a pessoa despertar essa consciência, faz ela ficar consciente e sair dessa inconsciência que é que arrasta a gente. A inconsciência que arrasta. A vida tá, o meu inconsciente estava dominando a minha vida e me levando para mares que eu não tinha a menor noção. E eu posso dirigir a minha vida porque eu sei quem eu sou, aonde eu preciso crescer, fortaleço aquilo que eu já tenho de bom, que é fortalecendo o que eu tenho de bom, eu fico mais forte para o meu desafio, né, Edilma? Exatamente. Eu, quando comecei a ver, eu tirei muito peso das minhas costas, porque eu atribuía tudo a mim, a não merecimento, a não isso, ou não aquilo. E quando você vê que é tudo frequências vibracionais e que você veio com aquilo para tentar crescer, porque karma, ele não é uma coisa ruim, né? Karma é ação, né? É você ter ação. Então, você veio com aquele registro para poder você ir, por algum motivo, você veio daquilo e você vai crescer diante daquele desafio. O desafio faz você crescer. Então, eu tirei muito peso das minhas costas e fui observando, né? Entrando e fazendo outras terapias, outras coisas que me pudessem esclarecer. Claro. E eu caminhar, entendeu? E é muito... Pode falar, continue. Não, é muito interessante você vivenciar isso. Agora, é preciso querer. Né? É preciso, essa determinação tem que existir. Sim. Né? É preciso coragem para ver, para olhar, né? E ir atrás disso. Assim. Eu quero ver. E se acolher, né? Se aceitar. Porque isso que você trouxe, por exemplo, a gente, quando não tem esse conhecimento, a gente personaliza muito, principalmente os defeitos, né? A gente parece que dá uma vida, uma personalidade para aquele defeito. E quando você me trouxe agora a informação, é uma frequência. Oi, calma, respira, é uma frequência. Então, como é que eu posso lidar com isso, com essa frequência? Sabe, do jeito que você me passou, ficou tão mais fácil, sabe? Porque eu acho que eu personalizava aquela característica. Pois é, tá. Bota um foco muito egóico, né? Eu sou... Isso. Não, e justamente o meu foco no calendário maia, que tem muitas coisas, mas o meu foco é muito no pessoal. Eu sei que tem, por exemplo, mapa astral, mas o que o Maia diz, né, sobre o oráculo, ele é muito aqui, muito nesse corpo, sabe? Sim. De dizer qual as tendências da sua personalidade ou não, né? Qual a dificuldade, qual é o jogo que tem ali. O oráculo diz isso. Né? O que é que ele facilita, o que é que não... Ele vai dizendo as suas sombras e luz, né? Para que... Então, eu achei muito... E isso eu vi com atendimento nas pessoas, né? Atendendo um e outro, e olhando ali, amigo, estudando, pegando minha família, e vendo, e fazendo a família toda, e analisando. Então, eu fiz muito isso. Tem muito estudo, mas eu foco mais nisso. Meu foco é esse. Por isso que essa live da gente tá se dirigindo nisso. Eu não estou falando do mês, do ciclo, do Castelo Verde, que tem tanta coisa aí para se dizer. Né? É verdade. Mas eu estou focando mais nessa coisa da terapia em si, do autoconhecimento, porque é isso que às vezes falta. Ninguém diz dessa forma.
né? Como é que eu posso Sim. viver ali naquele oráculo e naquela onda? Sim. Esse É uma linguagem e um conceito um pouco complexo para a gente, né? Eu acredito que você, durante tanto tempo que você já estuda, você ainda, toda vez que estuda, descobre mais alguma coisa, mais alguma coisa. E claro, você pode seguir pelo dia, né? Você vê o dia que eu estou postando lá os dias, né? Como que você pode seguir. Mas eu diante de um monte de tralha que eu vi de mim, de dificuldade e tal, é muito pouco. É assim, e por que não fica? Se eu sou amor, e por que não fico? Então, é meio ilusório. Siga o fluxo, vá vendo todo dia, você vai lá, ó, entra naquele fluxo. Porque, por exemplo, eu já tive experiência de ciclos meus, de eu ter uma perdão com minha mãe, porque eu estava vivenciando um ciclo de 52 dias. Naqueles 52 dias veio muito perdão com minha mãe, incrível. Tem muita coisa, mas eu precisava ver e saber. Isso eu vim saber depois, na verdade. Né? Então, ele lhe guia em várias outras vertentes. Né? E quanto mais a gente ficar com esse olhar para tantas outras vertentes, sem ser só no dia, a gente vai se conhecer mais, a gente tem a capacidade de avançar mais. Sim. A gente tem a capacidade, por exemplo, pessoas de sol, por exemplo. Eu encontrei, e eu dava exemplos, pessoas que são sol. Vários exemplos que eu dei para as pessoas. Ela não pode ver uma briga, alguma coisa assim, que ela vai logo. Porque o sol é a iluminação, é o todo, é a unidade. E ele não aguenta. Quem é o desafio dele? É cachorro, morde, né? Cachorro morde, né? Quando não ama. Sim. Então, eles não aguentam. Aí eu atendi uma senhora lá em São Paulo, que eu expliquei. Aí, quando eu disse, claro, Dilma, que eu não vou aceitar uma criança sendo batida na rua, como eu já vi. Aí eu ri, né? Eu ri porque ela estava dizendo exatamente o que eu disse. Assim, a senhora pode ir falar lá, mas com iluminação. E não com o desafio que é o cachorro. Então, eu mostrava... Aí ela olhou para mim assim. Aí eu atendi o filho dela uma semana depois. Ele fez, o que a senhora fez com minha mãe? O problema não era o que ela fazia, mas era a forma. A forma, né? Porque ela queria proteger, né? Ela tinha esse arquétipo um pouco da heroína, né? Então ela viu iluminação, aquilo despertou. Feito um amigo meu, que também é sol, ele se lembrou de mim, né? Quando ele estava de carro e ele tinha moto, né? Ele sabe que quando moto bate no outro, tem muita gente. Então ele estava de carro, viu um acidente e ele desceu. Ele estava de branco, ele ia dar diction. E aí ele lembrou de mim, porque ele já ia na briga. Aí ele chegou, ele disse assim a mim mesmo. Eita, Dilma disse que eu era sol, iluminação. Aí ele chegou e disse, não, gente, espera aí, vamos aqui ver se aconteceu tudo. Ele disse que a coisa fluiu de uma forma... O que é isso? Consciência. Ele teve consciência da energia que ele portava, que podia ser a iluminação, a unidade, mas podia ser o desafio que puxa ele morder. Sim. Entendeu? Então, esse sincronário, ele ajuda a gente a se tornar consciente da vibração, da frequência que a gente vibra. Tá. Tá entendendo? Isso é a coisa mais importante que eu quero deixar aqui. O tempo-arte, né? Essa diferença desses dois mundos, dessa confusão toda. Porque você tá vendo aquilo ali, ó? Isso é um painel que eu explico muita coisa aqui dentro. Eu queria, olha, temos 5 minutos e eu quero aproveitar ainda. Eu quero saber a tua arte que você faz, as mandalas, você é compositora. O que mais que você faz, meu amor? Vamos aproveitar esses 5 minutos e ainda eu quero que você finalize cantando Castelo Verde, por favor. Tá aqui. Então, eu escrevi esse livro, eu faço artes plásticas, de jarro, a pinto, enfim, é tanta coisa, mosaico, muita coisa. Violão, reciclagem, faço luminária de violão, só ir lá no meu
na minha postagem do Girarte. Eu tenho outro perfil que é Girarte. Tem um hostel, né, que agora está fechado. Enfim, e faço músicas, né? Eu não sou... Ainda sou estudante, mas faço música. Por quê? Porque eu sou vento elétrico. Tá entendendo? Eu sou vento elétrico. Vento é comunicação. Por isso que eu faço música, por isso que eu escrevo, por isso que eu componho, tá entendendo? Então, é muito por aí. Então, a pessoa descobrir a sua... isso fica muito confortável em mim. Chega a me dar alegria estar falando. Então, eu estou vibrando aquilo que eu sou. E olha, com esses 20 anos, né? Claro que tem coisas que eu estou desmanchando. Essa quarentena está sendo um casulo para eu sair borboleta, eu acho. Porque eu tenho meditado todo dia, tenho seguido outras coisas, que é o movimento da Era Dourada, da qual eu fui para a Índia. Fui 4 vezes, então eu doei Diksha, eu dava curso de Diksha, que eu vou voltar a dar, porque é muito... eu passava 2 dias no céu, eu estava comunicando ali, né? Então, assim, é isso que eu quero que as pessoas vejam, que se elas tiverem consciência dessa energia que ela tem, e começar a olhar, né? Olhar as dificuldades, olhar o que é que aquilo ali diz, aquele oráculo diz, aquela onda, elas podem, né, abrir muito, muito caminho. Gente! E aí, assim, quem quiser fazer essa leitura via Zoom, Isso! fala comigo, porque a gente marca um dia, 2 horas lá conversando. Se deixar, assim, eu fico 3 dias conversando. Meu Deus! Porque são muitos exemplos, muita coisa, e eu quero dizer tudo, porque eu vejo que não quero deixar de passar nada aí, né? Tanto é que eu fiz um esforço aqui para tentar focar e foi. Foi bem claro. Então, gente, olha, a gente agora vai ouvir o Tempo Arte na voz da Edilma Mendonça. Mas a gente vai deixar o recado aqui. Edilma Mendonça, ela faz a leitura do Tempo Arte da nossa vida, a leitura personalizada. Então a gente pode entrar em contato com ela, agendar essa consulta para trazer esse conhecimento para a nossa vida, ok? Hoje a gente pode fazer isso só online. Em breve a gente pode fazer pessoalmente, assim que a gente tiver seguro para isso. E Edilma vai pensar aí em como fazer um grupo online de estudos e atender gente do Brasil inteiro para a gente estudar junto o Tempo Arte. Ó, tô falando isso no ar, que é pra gente depois, ó, encher o saco dela, tá bom? Tá bom, mas eu tô funcionando dessa forma. Tá um empurrãozinho, sempre é assim na minha vida. Na vida de todos nós. Eu fiz 2 músicas. Tenho várias músicas, né? Mas eu vou cantar essas 2, que é Castelo Verde e Tempo Arte Chamaiá, né? Tá. Que é lá no curso. Eu vou cantar Castelo Verde primeiro. Tá. Castelo Verde despertar, Castelo Verde é amar. Aconteceu o chamado mítico no planeta Terra. Castelo Verde despertar, Castelo Verde é amar. Aconteceu o chamado mítico no planeta Terra. Somos anjos alados da luz celestial, guerreiros arco-íris, mensageiros do sol central, filhos que revelam a verdade na
despertar. Castelo Verde é amar. Aconteceu o chamado mítico do planeta Terra. Mudamos a lei do tempo, movimento mundial. Argüelles, acabamos com o preconceito, inclusive o racial. Mandela, devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Gandhi e todas as pessoas vivendo a vida em paz. Jolena, Castelo Verde, despertar. Castelo Verde é amar. Aconteceu o chamado mítico do planeta Terra. Castelo Verde, despertar. Castelo Verde é amar. Aconteceu o chamado mítico do planeta Terra. O chamado mítico é todos vocês, viu? É o chamado mítico para a gente mudar essa frequência aí, entrar na frequência. Frequência 1320, né? Onde tempo é arte. Né? Arro! E essa arte não é necessariamente artes plásticas. Arte é quando você consegue ser essa frequência nesse tempo, e vibrando esse tempo. Você pode ser um médico no tempo arte, pode ser qualquer coisa. Um jardineiro no tempo arte. Né? Arte não é no sentido específico, não. Que também, né? Mas não é no sentido específico. Inclusive, nesse livro aqui, o último capítulo, tem um capítulo só assim, o espírito da arte. E olhe que eu não sabia nada do Sincronário da Paz. Você acha que não sabia, né? Por isso que eu digo que é a frequência vibrando, você vibra isso. Sim, sim. Quando você conversou comigo sobre esse livro, eu logo entendi que você tinha canalizado, sabe? Porque você estava aberta, disposta para receber essa informação, sendo que você não sabia de verdade que informação era. Mas você, como canal, você não ficou pensando, né? Você não ficou assim, encucada. Você foi e deixou a informação passar e documentou pra gente. Então agora, escute, esse livro, para quem está em Recife, pode te procurar para comprar lá no hostel com você, né? Pode. Tá. E assim, e na verdade foi ele que me lançou, porque eu escrevi ele antes. E ele me lançou para ir para Alto Paraíso, que era lá o berço do sincronário, né? Sim. O berço de outras terapias, que eu não sabia nem o que era reiki, eu não sabia o que era nada. Eu fui pela força maior. Eu fui, meu propósito é o sol. Então o propósito, ele conspira, ele vai arrumar, fazer com que a sincronicidade arrume o jeito de fazer com que você atinja aquele propósito. Sim. Então sol, iluminação. Então todo o trajeto depois que eu escrevi esse livro foi para ver isso, enxergar isso. Até porque a dúvida da menina Terra era minha, né? Porque os seres humanos pensam o que pensam e são o que são. E até hoje eu estou sendo levada para enxergar isso. Por que é isso? E estou desvendando. Quem sabe não vem outro livro, né? Ah, meu Deus, que ótimo. Com toda essa trajetória que eu fiz, né? Pois é. Quanta história que você tem agora para contar aí, Edilma? Eu tenho muita. E Castelo Verde nasceu como, essa música? Pronto, teve um ano que teve o Dia Fora do Tempo, que o sincronário foi uma homenagem a Argüelles, a Mandela, a Gandhi e a Lennon. E a John Lennon. Geralmente, eu nem conto, várias vezes, quando eu chego de lá do Dia Fora do Tempo, eu faço uma música. É impressionante. Então, eu cheguei desse Dia Fora do Tempo, que a homenagem era para esses quatro, cheguei e fiz. Ai, como é gostosa! Parece que vem prontinha, assim, sabe? Escuta, ela tá gravada?
Ela não, gravada mesmo no estúdio, não. Ela tem uma gravação que tem eu, Irene e Jaldara, num pequeno estúdio, assim. Sim. E só gravado, passou pelo e-mail, né? Não é nada em CD e nada, não. Sei. Era bom pensar nisso, né, Dilma? Ela é tão gostosa, essa música. Nossa, que delícia! Eu tenho também um cordel, que em outra oportunidade, quando eu começar a fazer minhas lives sobre o calendário, eu vou... Cordel sincronizado, que eu conto no cordel, um cordel cantado. Eu canto. Venho aqui apresentar o cordel sincronizado, então eu falo toda a história disso. Das 7 direções, dos chakras, dos 20 selos, sabe? Sim. Uma coisa assim que já há 2 anos que eu canto lá no Dia Fora do Tempo. Pois já é. De cantar. Tá na hora desse... também eu fiz quando vim de lá. Então é um berço para... Ó, tá na hora de você ventar por outros cantos, tá? Você só acha de ventar pra lá, no Chamaiá, né? Olha, tô de olho em você, Dilma. Canta aí a outra, que é pra gente não se estender muito, que é pro pessoal curtir. Ok. Então o tempo arte Chamaiá, né? Tá. O ontem já passou, o amanhã não sei o que será. A mente complicou, porque só sabe comparar. Fico no instante já, neste agora Chamaiá, amar, cantar, dançar, o divino florescer no instante já, brincar no tempo arte Chamaiá, amar, cantar, dançar, o divino florescer. Ontem já passou, o amanhã não sei o que será. A mente complicou, porque só sabe comparar. Fico no instante já, neste agora Chamaiá, amar, cantar, dançar, o divino florescer no instante já, ficar no tempo arte Chamaiá, amar, cantar, dançar, o divino florescer no instante já, brincar no tempo arte Chamaiá, amar, cantar, dançar, pro divino florescer, pro divino florescer, pro divino florescer. Em Lakesh. Oh, meu amor, muito obrigada. Que delícia. Por mim, eu ficava aqui mais um pouco, só não quero cansar o pessoal. É gostoso a gente fechar com essa vontade de quero mais, que é para você voltar. É, né? Então, e aí eu te digo que você, com essa mão rítmica de cura, trouxe uma cura, uma certa cura para mim. Eu tenho que lhe dizer isso. Você está no seu papel, está na sua vibração, continue assim. Eu que agradeço. Oh, meu amor, você vai voltar.
com outras composições, porque você já deve ter participado de não sei quantos dias fora do tempo. E se você faz uma composição a cada um, então, meu amor, se prepare, porque você vai ter que voltar. Gente, muito obrigada pela presença hoje. Muito obrigada, Edilma. Muito obrigada, Clara Feitosa, que nos ligou, né? Que nos indicou uma para outra. Edilma hoje trouxe essa leveza, essa gostosura, falando de uma coisa tão profunda, às vezes até complexa, mas tudo bem. Do jeito que Edilma ventou pra gente, ficou bem mais fácil, né? Isso. E quem quiser saber mais, quem quiser saber do seu Kim, do seu selo, da sua onda, da sua antípoda, olha, meu povo, todas essas coisas aí, fala com Edilma, entre em contato com ela, que ela vai ajudar a gente a decifrar isso da gente mesmo, né? E Edilma vai aí também desenvolver os seus projetos para que a gente saiba mais, entenda mais e vibre isso na nossa vida com mais consciência, né? Com certeza. Um beijo. Até amanhã. Obrigada. Obrigada. Obrigada.